Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, igreja do Deus vivo. Glória a Deus. Eu senti que essa igreja está forte. Boa glória. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar? É possível? Abra a tua Bíblia no livro de Isaías 41 e nós vamos ler o versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque a igreja do Senhor tem que ser uma igreja feliz, alegre. Jesus morreu por você e por mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz então: não temas, porque eu sou contigo. Oh, glória a Deus. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Oh, glória. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E te sustento com a minha destra fiel. Nós estamos falando de uma destra fiel. Amém? Antes de você se assentar, coloque a tua Bíblia aí no banco. E você vai dar um glória a Deus e uma salva de palmas bem calorosa. Lembrando que não é para o pastor, nem para o seu irmão que está do teu lado, mas é para o Deus vivo que está nesse templo aqui. É para o Espírito Santo de Deus que já está aqui. Como diz a Mariana, o Senhor já está na casa. Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Diga assim: essas palmas é para o Senhor, Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo bem em casa? Glória a Deus. Diga assim: o Senhor está no controle de todas as coisas. Essa deve ser a verdade que deve mover o nosso coração. O Senhor está no controle de todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, povo amado e santo do Senhor, nós percebemos que quanto mais vai se aproximando da volta do Senhor Jesus, quanto mais se avizinha os dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, nós temos percebido que o mundo tem sido grandemente abalado. O mundo tem sido abalado pelas guerras, o mundo tem sido abalado pela fome, o mundo tem sido abalado pelos fenômenos naturais, o mundo tem sido abalado pelos tiranos, os poderosos, que têm usado do seu poder, que têm usado da sua força para oprimir os mais fracos. E essas coisas, elas têm afligido de sobremodo o povo. Essas coisas têm impactado em todos os segmentos da nossa sociedade, inclusive dentro da
você nessa noite, e é sobre essa reflexão que eu quero que debatemos essa noite, pedindo que o Santo Espírito, que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito da verdade venha sobre esse lugar, de uma forma sobrenatural, de uma forma grandiosa, de uma forma impetuosa, e tome cada vida neste lugar, inclusive esse pregador que está aqui, inclusive esse que nos fala, e nós queremos, Pai, que venha direto do trono da glória a palavra rema, a palavra revelada, a palavra que toca o coração e o coração transforma. Oh, glória! É essa palavra que nós queremos aqui nessa noite. Portanto, Espírito Santo, o Senhor está livre para agir no meio do teu povo, com toda a liberdade, com toda a liberdade, com toda a liberdade. Amém. Para dar início a essa reflexão que eu pretendo fazer e já estou fazendo com você nessa noite, inclusive você que nos acompanha nas redes sociais, você também é muito bem-vindo, você também é muito bem-vinda. Junte-se a nós, ainda que fisicamente você não esteja aqui, mas em espírito nós estamos juntos. Porque o Santo Espírito, Ele é onipresente, Ele está aqui, mas também está aí com você. Amém? Muito bem. Eu quero então retomar essa nossa fala, essa nossa conversa, trazendo à colação, trazendo à tona uma situação repercutida pelo Senhor Jesus, numa situação também de grande preocupação para um povo. E o texto a que eu me refiro está lá no livro de Mateus 9, no versículo 36. Mateus 9, versículo 36. O que é que diz Mateus 9, versículo 36? Amém. Diz assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, como elas se encontravam? Cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E a palavra diz que o Senhor teve o quê? Compaixão. Ele teve misericórdia daquele povo, daquela multidão que estava perdida. Preste atenção. O Senhor Jesus está falando de um povo, o Senhor Jesus está falando de uma multidão que estava perdida. Sabem por quê que essa multidão estava perdida? Sabe por quê que essa multidão, ela não tinha um norte, ela não tinha um caminho, ela não tinha um alvo? Porque essa multidão, ela era guiada, porque essa multidão, ela era dirigida por um homem tão falho e pecador como aqueles que estavam perdidos. Porque a liderança desse povo era uma liderança falha, era uma liderança pecadora, era uma liderança que estava sujeita às coisas do mundo, era uma liderança que estava sujeita aos alvejamentos do mundo, era uma liderança que estava sujeita à queda, a cair, porque eram homens falhos e pecadores. É como nós disséssemos que é um cego guiando outro cego, e o caminho mais provável dessas duas classes de pessoa é um buraco.
Porque elas não se enxergam, porque elas não têm uma luz a as guiar, a as conduzir. Pois bem, aquele povo não tinha um modelo. E aí você pergunta para mim: existe nos dias atuais pessoas que caminham sobre esse mesmo propósito, pessoas que caminham sobre essa mesma direção, pessoas que caminham sobre a mesma dificuldade, ou seja, pessoas que caminham sem um pastoreio, sem um pastor, sem uma direção, sem uma identidade com o alto. Claro que existe no número expressivo, no número grande. Agora eu lhe pergunto, qual a diferença daquela época em que o Senhor conclama e tem compaixão por aquelas pessoas que estavam perdidas e que não tinham uma direção, e os dias atuais? A diferença é gritante. A diferença é muito grande. Porque nos dias atuais, caminhar sem estar conduzido, porque nos dias atuais, caminhar sem a direção de um pastor, eu não estou falando de um pastor falho e pecador, eu não estou falando de um pastor homem, eu estou falando do sumo sacerdote, do pastor dos pastores, do Deus de toda a glória, de nosso Senhor Jesus Cristo. Caminhar nessa condição hoje é uma opção. É uma opção. Por que razão? Porque o Senhor Jesus, quando Ele morreu ali na cruz e ressuscitou no terceiro dia, Ele abriu um novo e único caminho, uma grande porta que por ela nós temos oportunidade de sermos inseridos numa nova pátria, uma pátria cujo governo é incorruptível, uma pátria cujo governo é infalível, uma pátria cujo governo é perfeito, uma pátria cujo governo tem o controle de todas as coisas, uma prática cujo comando não vem da terra de um homem falho e pecador, mas vem direto do trono da glória. Eu estou falando do governo do Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou falando do governo da Santíssima Trindade, e se somos governados por ela, nada, absolutamente nada, pode nos causar medo, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus. Aí você pergunta para mim: mas pastor, onde você quer chegar? É muito simples. Onde eu quero chegar? Eu quero lhe dizer nessa noite que nós como cristãos, você e eu, nós como cristãos, não podemos ignorar, em hipótese alguma, tudo o que está acontecendo. Não podemos ignorar as guerras, não podemos ignorar a fome, não podemos ignorar os fenômenos naturais, não podemos ignorar as tiranias que reinam pelo mundo. Nada disso nós podemos ignorar, até porque se fizéssemos isso, nós estaríamos negando a própria palavra, a própria Bíblia, que há milhões de anos atrás já projetou que esses dias aconteceria quando se avizinhasse a volta do Senhor Jesus. Preste bem atenção. Aliás, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos privilégio de informação. Nós já somos sabedores quando começamos a ler a Bíblia, e essa é uma prática do cristão. Você não deve abrir mão de ler a Bíblia, porque a Bíblia ela te traz um conforto. A Bíblia ela te antecipa o que vai acontecer, para que você não seja pego de surpresa
surpresa, para que você não desanime, para que as coisas do mundo não te aflijam. Uma outra coisa, igreja do Deus vivo, quando o Senhor te chamou, quando o Senhor me chamou, Ele não disse para mim, Ele não disse para você que nós viveríamos aqui nesse mundo num evangelho fácil, num evangelho só de prosperidade, num evangelho só de riqueza, num evangelho todo colorido, num evangelho sem nenhuma entrave, sem nenhum empecilho. Não! Lá em João 6,33 ele disse: no mundo tereis tribulação, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, eu já venci todos os obstáculos. E se você estiver sobre o meu governo, sobre a minha autoridade, se você se submeter a mim, você também vai vencer. O Senhor Jesus disse: quer seguir a mim? Você quer seguir a mim? Você quer seguir a mim? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e vá. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e vá. É isso que ele disse para você. É isso que ele disse para mim. É isso que está na palavra de Deus. É isso que está inserido, está introduzido, está claro, está firme, está literal na palavra de Deus. E aí você pode me perguntar: e onde está a diferença, pastor? E onde está a diferença, pastor? Ah, meu irmão! Ah, minha irmã! A diferença é que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. Eu estou aqui apenas numa ponte, estou passando por uma ponte, mas o meu alvo é na glória. O seu alvo e o meu alvo é na glória. E a dificuldade que teremos aqui, quando o Senhor Jesus te chamou, quando o Senhor Jesus me chamou para fazer parte da grande comissão, que está em Mateus 28, a partir do versículo 18. No versículo 20, na sua segunda parte, ele diz o seguinte para você e para mim: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você um dia sim, um dia não? Ele vai estar com você e comigo às vezes? Não. Ele estará comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Até a consumação dos séculos. E preste atenção: já foi liberado para você, já foi liberado para você, já foi liberado para mim uma palavra de governança por parte de Deus. Como assim? Eu estou dizendo de uma palavra de governança da parte de Deus. E essa palavra está lá no Salmo 32, no versículo 8. Salmo 32, versículo 8. O que é que diz o Salmo 32, versículo 8? Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei
Então o Senhor está dizendo: meu filho e minha filha, você não está sozinho diante de toda essa tempestade, diante de toda essa adversidade, diante de todos esses problemas que têm assolado o mundo como um todo, porque eu vou te instruir, eu vou te dar instrução. Então preste atenção, o Senhor disse que vai nos dar instrução, mas para o Senhor me dar instrução, eu preciso de relacionamento com o Senhor. Mas Ele não diz só que vai me dar e que vai dar para você instrução. Ele diz: olha, como você está sujeito a se perder na sua caminhada, como você está sujeito a tomar caminhos que não levam até a mim, como você está sujeito a tomar caminhos tortuosos que não são o meu propósito, eu vou te guiar no caminho. Eu vou te guiar no caminho. Então o seu caminho não será um caminho solteiro. Você não caminhará sozinho, porque eu vou te guiar no meu caminho. Glória a Deus, aleluia. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinha, minha irmã. Nós não estamos sozinhos quando escolhemos caminhar nos caminhos do Senhor. Ele vai conosco durante toda a caminhada, vai vencendo os obstáculos, vai removendo todos os obstáculos, todas as barreiras que surgirem no seu e no meu caminho. Amém. Mas Ele disse: eu não vou só te instruir, eu não vou só, eu estou dizendo só, não é que é pouco não, mas é que para que você entenda que o propósito do Senhor para a sua vida, para que você entenda que o cuidado do Senhor para a sua e para a minha vida é grandioso. Ele diz: olha, eu vou te instruir, eu vou te conduzir pelo caminho, mas eu também vou te aconselhar, porque você é dado a ouvir coisas que não deve ouvir. Você tem um ouvido preparado para me ouvir, mas às vezes você tem um ouvido também preparado para ouvir as coisas do mundo. Por isso eu vou te aconselhar. Então o mesmo Deus que vai te instruir, o mesmo Deus que vai te conduzir pelo caminho, é o Deus que vai também te aconselhar. Você terá então um conselheiro do teu lado 24 horas por dia. Mas além de instruir, além de guiar pelo caminho e além de aconselhar, ele diz ali: olha, a sua fonte é falível, os seus recursos são falíveis, a sua capacidade de suprimento é falível, o seu celeiro é falível, a sua conta bancária é falível, a sua disposição é falível. Por isso ele está dizendo: eu vou cuidar de você. Ele finaliza dizendo: eu vou cuidar de você. Amém. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Amém. Então o Senhor está dizendo: eu vou cuidar de você. Então, meu irmão, não interessa o que vai acontecer amanhã, não interessa que venha guerra, que venha fome, que venha tiranismo, não que nós estamos alheios a isso, não que nos regozijemos disso, não. Isso também nos aflige. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas que amamos as pessoas, somos pessoas, gente, também que choramos pelas pessoas quando elas choram. Mas preste bem atenção, essas coisas não podem nos assustar, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que é conosco. O Senhor é contigo, meu irmão. Amém. O Senhor é contigo, minha irmã. Não atemorize pelo dia mau. Lá no livro de Eclesiastes 7:14,
o Senhor nos adverte lá, Ele diz: existe o dia bom, mas existe também o dia mau, e ambos pertencem ao Senhor. Portanto, o que nos faz diferente não é que somos alienígenas, não é que nos desvencilhamos do mundo, nós ainda estamos nesse mundo, muito embora não sejamos dele. O que nos faz diferente é quem nos conduz. O que faz você diferente é quem te conduz. O que me faz diferente é quem me conduz. Eu não sou conduzido pela minha força, eu não sou conduzido pelo homem, eu não sou conduzido pela ideologia do homem, pela palavra fácil, mas cortida do homem. Eu sou conduzido pelo sumo sacerdote, eu sou conduzido pelo Deus de toda a glória, eu sou conduzido pelo Deus de todo o poder, de toda a misericórdia, de todo o favor. E é esse Deus que conduz essa igreja, e é esse Deus que está na frente desse ministério. Glória a Deus! Glória a Deus! E nós não abrimos mão dessa verdade. Não abrimos mão dessa realidade. Meu irmão e minha irmã, você e eu, nós nunca podemos nos esquecer que o amor e a fidelidade de Deus são da essência do próprio Deus. O amor e a fidelidade de Deus é da essência do próprio Deus. Enquanto a mim, enquanto a você, o Senhor te chamou. O Senhor me chamou, não para que sejamos medrosos, não para que sejamos afligidos pelas coisas que acontecem. Não, elas até chegam até a nós, elas até chegam até a mim, elas até chegam até você, mas essas coisas elas não podem nos atingir. Não é que você é um super-herói, não é que você, minha irmã, é uma super-heroína, não estou falando disso não, eu estou falando da confiança que eu e você devemos depositar no Senhor. É uma confiança que nós devemos depositar naquele que nos conduz, naquele que nos chamou, naquele que nos comissionou. Preste bem atenção. Se fosse para vivermos desesperados como ovelhas, que não tem um pastor, o Senhor não teria chamado a você e a mim. Ele nos chamou exatamente por isso, para que confiemos nele. Aleluia. Para que esperemos no Senhor. Para que a nossa fé não seja depositada naquilo que os meus olhos naturais veem, naquilo que os seus olhos naturais veem, mas a minha fé e a minha esperança está depositada naquilo que meus olhos espirituais veem. E os meus olhos espirituais já me veem, já me transporta para o novo céu e para a nova terra, para a nova Jerusalém, que vem ataviada, que desce ataviada do trono de Deus, porque eu creio nas promessas do Senhor, porque eu creio no Deus que eu sirvo, porque eu creio no Deus que vai me dar o livramento, porque eu creio no Deus que mesmo que a tempestade estiver batendo a minha porta, mesmo que a adversidade está batendo na minha porta, ela pode até vir, e ela vem, porque nós não somos extraterrestres, mas na hora que ela vir, ela vai voltar. Eita, Ela vai voltar pelo mesmo caminho. Nossa. Ela vai voltar pelo mesmo caminho, porque o Deus Todo-Poderoso está na frente da nossa tenda, porque um exército de anjos está acampado ao redor daqueles que temem ao Senhor, e mal nenhum vai lhe acontecer, e mal nenhum vai acontecer a mim, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor é o nosso Senhor, porque Ele é o Deus de toda a glória. Porque Ele é o Deus de toda a glória.
Não temas. Não temas, o texto diz que o Senhor é contigo. Oh, glória a Deus. Não temas, que o Senhor é fiel. Amém, Jesus. Ele é fiel. Preste bem atenção. O homem ali no jardim do Éden, ele quebrou, ele rompeu a aliança que o Senhor havia feito com ele. O homem rompeu, mas a aliança do Senhor continuou fiel. A aliança do Senhor continuou inquebrável. O propósito do homem para a nossa vida continuou vivo. Ele continuou se importando comigo e com você. Amém. Tanto isso é verdade, que logo depois da queda do homem, o Senhor revela o plano de restauração e de salvação do homem, conforme está ali em Gênesis 3, no versículo 15. O Senhor diz: olha, você caiu, é visível se você caiu, mas do ventre da mulher virá aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Oh, glória. Novamente. Aleluia. Porque o homem a mim, porque o meu propósito, a mim eu criei o homem para se relacionar comigo. Aleluia. Eu criei o homem à minha imagem e semelhança, para que eu me relacionasse com ele. Aleluia. Passou anos se passaram, e mesmo o homem tendo se tornado inimigo de Deus, porque é assim que está lá em Romanos 5,10. Romanos 5,10 diz que o homem era inimigo de Deus. Mas mesmo o homem sendo inimigo de Deus, a aliança do Senhor com o homem não falhou. Aleluia. Ela não falhou. E Jesus veio exatamente como estava previsto. E Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia e restaurou a comunhão do homem com Deus, porque Ele é fiel. Porque conforme está escrito lá no livro de Números 23, no versículo 19, diz o quê? Diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho de homens para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Não. Ele é Deus que cumpre as suas alianças. Ele é Deus que se importa. Aleluia. Eu queria, trazendo essa verdade para o seu e para o meu coração, eu queria falar com você aqui, já caminhando perto do final desse culto. Eu queria falar com você da aliança que Deus estabeleceu com os hebreus. Eu quero falar com você de um cativeiro, o cativeiro que durou 400, alguns dizem 430 por aí, que foi o cativeiro do Egito. O povo durante 400 anos ficou ali amarrados, acorrentados, não fisicamente, mas espiritualmente. Mas eu deixo dizer para você, o Senhor em momento algum esqueceu daquele povo. O Senhor em momento algum esqueceu da aliança que havia
sido feita com aquele povo. E o Senhor levantou desde o ventre da sua mãe alguém para resgatar aquele povo, um homem chamado Moisés. O Senhor levantou Moisés para resgatar aquele povo ali da escravidão. E no momento que Moisés falhou, ele levantou um outro homem, ele levantou Josué, porque o propósito do Senhor não pode ser frustrado, porque a vontade do Senhor não pode ser sequer mitigada, quanto mais frustrada. A vontade do Senhor é absoluto. E preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, não se assuste. O Senhor levanta o homem, porque o propósito de Deus é levantar o homem. Mas se o homem titubear, se o homem falhar, o Senhor levanta um anjo para dirigir aquele homem. O Senhor levanta um anjo para falar no coração daquele homem e dizer para ele: o seu caminho está errado. Não é esse o meu propósito para você, não foi para isso que eu lhe levantei. Mas se mesmo com a presença do anjo, esse homem não se redimir do mau caminho e não for por um caminho que o Senhor determinou, o Senhor vai levantar uma mula. O Senhor levanta uma mula, e se essa mula, mesmo da sua forma natural, comece a andar, comece a mostrar para esse homem, e se esse homem não se der conta, o Senhor traz essa mula para o seu sobrenatural, e essa mula vai falar, porque o propósito de Deus ninguém pode frustrar. O que você está falando, pastor? Eu estou falando o seguinte: no momento em que o povo estava ali no deserto, no momento em que ele estava em frente à terra dos malditos ali, no momento em que ele estava de frente do rei Malaque ali, e o rei Malaque se assustou de sobremodo de ver aquelas pessoas ali, e ele chamou o profeta Balaão, para que Balaão fosse até lá, para amaldiçoar aquele povo, porque o que Balaão falasse acontecia, porque ele era abençoado, porque ele era comissionado de Deus para isso. E o Senhor disse: não vá, não vá, porque aquele povo é o meu povo escolhido, porque eu tenho uma aliança com aquele povo, não vá. E depois de uma insistência, depois de duas insistências, depois de três insistências, Balaão então vai. E naquela caminhada ali, que Balaão estava ali, no rumo ali dos Moabitas, do rei Malaque, apareceu o anjo do Senhor. E a mula de Balaão viu que o anjo do Senhor estava ali, que o anjo do Senhor estava guiando para um outro caminho, porque quando nós estamos no propósito do Senhor, ou quando estamos fazendo a vontade do Senhor, que guiamos para caminhos que não são caminhos do Senhor, caminhos que não são propósito do Senhor, conforme nós vemos ali, o Senhor nos mostra o caminho pelo qual nós devemos percorrer, o Senhor nos mostra o caminho pelo qual nós devemos trilhar, devemos pautar a nossa caminhada. Mas Balaão continuou caminhando. E aquela mula continuou desviando. E Balaão continuou caminhando. E chegou um momento, como ele não se deu conta, aquela mula falou: Balaão, porque ela estava apanhando, porque ele não estava fazendo a vontade dele. Eu estou trazendo isso para você, para que você entenda nessa noite que o Senhor Deus, se o Senhor Deus tem uma aliança comigo e com você, Ele vai fazer tudo que for possível. E na hora que aquele homem, que o anjo não deu conta, que a mula não deu conta, que nada deu conta, aquele homem, o que aconteceu com ele? O Senhor chamou ele, morreu, foi eliminado, porque não cumpriu a vontade de Deus, porque não cumpriu o propósito de Deus, porque insurgiu contra a escolhida do Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos escolhidos do Senhor, portanto, não tenha medo da adversidade, não tenha medo da adversidade, não tenha medo de estar de fácil, não tenha medo de nada. Essas coisas não podem te assustar,
Essas coisas não podem te afligir. O seu governo, o meu governo não é daqui, é do alto. Sabe quando você e eu somos afligidos? Quando nós estamos na superfície. Todo mundo que está aqui já foi no mar, já foi na praia. Você já percebeu que quando a onda está grande, se você estiver na superfície da água, a onda vai te engolir, ela vai te derrubar, ela vai te dar um capote. Ou seja, você não vai subsistir, melhor dizendo, sobre ela. Você já percebeu isso? Mas quando você mergulha, pode ser uma onda alta como for, feroz como for, você não vai ser atingido. Você não vai ser atingida. A nossa relação com o Senhor é dessa forma. Se você estiver num relacionamento com o Senhor superficial, tudo que acontecer no mundo vai te afligir. Tudo que acontecer no mundo vai te dar um capote. Tudo que acontecer no mundo vai te alcançar. Mas se o meu relacionamento com o Senhor for um relacionamento de profundidade, de capilaridade, de musculatura, nós jamais seremos atingidos. Jamais vamos ser sucumbidos. Jamais vamos ser aniquilados. Eu gosto sempre de falar uma coisa. O Senhor estava atravessando ali o mar da Galileia, que na verdade é um mar, um grande lago. E o Senhor estava cansado ali dentro daquele barco. E de repente veio uma tempestade gigantesca. De repente veio uma ventania gigantesca. De repente a água começa a entrar dentro daquele barco. E de repente aquele barco parecia sossolar. Parecia que não resistia. E aqueles discípulos chamam o Senhor Jesus e falam com ele: não te importa que pereçamos, mestre? E o Senhor Jesus então dá uma ordem, e de imediato aquela ventania, aquela onda passa e a calmaria vem. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã? O Senhor estava dentro do barco. Ainda assim, a tempestade veio. Ainda assim, a adversidade veio. Mas sabe qual foi a diferença? É que não se perdeu um fio do cabelo daqueles homens que estavam ali. Porque o Senhor estava no barco. Porque o Senhor estava na direção da vida. Porque o Senhor é com nós. Portanto, ter Jesus no meu barco, ter Jesus no seu barco, meu irmão, minha irmã, não é sinônimo de que um dia você não vai ficar doente, um dia você não vai ficar desempregado, um dia não vai faltar algo para você, um dia você não vai ter uma adversidade. Não é assim. Não é assim. Nós estamos no mundo teremos tribulação. Deus, agora uma coisa eu posso te garantir: independente do tamanho da adversidade, independente do tamanho do problema, independente do tamanho da tempestade, se Ele estiver no seu barco, se Ele estiver no meu barco, nós não vamos. Glória a Deus! Aleluia! Poderoso Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É esse Deus. É esse Deus que você escolheu servir, meu irmão. É esse Deus que você escolheu servir, minha irmã. Se é esse Deus de quem eu estou falando aqui, acabou. Acabou. Siga a sua vida, siga a sua caminhada, fazendo as coisas certas, cumprindo o Evangelho, cumprindo a palavra de Deus. Amém. E mirando alto, Jesus.
Amém. E mirando ao alto do Senhor Jesus. Quem que fica no seu lugar? Vamos chamar de louvor agora. Nós queremos que o Senhor esteja conosco. Nós não estamos sozinhos, Pai. Tu és o nosso guia, o nosso ajudador, Senhor. Nós te adoramos essa noite na beleza da sua santidade. Nós te amamos. Confiamos em Ti. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Jeová Jireh, o nosso pastor, o nosso provedor. Te amamos, confiamos em Ti. Mas pode declarar no seu lugar para a sua alma: fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare: temer por quê? Se eu estou guardado por dentro da terra, eu não perco, não.
um pouco daquilo que está inserido no contexto, no conjunto dessa aliança. Eu queria ler para você a palavra santa do Senhor que está ali no livro de João 6, versículos 37 a 40. Você não deve colocar na tela que você tem anos. João 6, fica aí. Eu vou ler para você. Precisa de olhar para mim. Eu vou ler. Olha só a força, a pujança dessa aliança. Essa aliança diz tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Continue versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se percam, mas que ressuscite no último dia. Versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Mas isso ainda faltou para você. Se isso ainda não repercutir de uma forma avassaladora no teu coração, eu queria ler para você, finalizando, Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que senão bater a ação dele, o filho seu que está com ele. Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. Eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor diz: é quase impossível que uma mulher esqueça da o seu filho que está amamentando. É quase impossível que ela deixe de amamentar. Mas ainda assim, se isso acontecer, todavia eu não me esquecerei de você, porque eu tenho uma aliança com você. Enquanto manchada. Esse é o Deus em quem confiamos. Esse é o Deus em quem esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. Você começou a aplaudir o Senhor. Finaliza a tua vida. Diga comigo assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de aliança, nessa noite, reconhecendo que a única salvação tem em Cristo, eu abro meu coração para receber o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E eu que um dia andei no teu serviço, mas por algumas razões eu desisto. Nessa noite eu volto para nunca mais sair do teu sangue. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que faz essa oração, recebendo Jesus
Senhor e Salvador, você tem alguém nessa casa que se reconcilia com o Senhor nessa noite? Levante a tua mão se tem alguém assim. Levante a tua mão se tem alguém assim. Levante a tua mão se tem alguém assim. Mas eu nem sei, porque eu conheço todos aqui. Todos já receberam o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não esqueça. Não atemorize com a tempestade. Meu filho, não atemorize com a adversidade. Não. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Levanta as tuas mãos para cá. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com o povo de Deus em toda a face da terra. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana muito abençoada. Que a graça do Senhor te acompanhe todos os dias. E que os anjos do Senhor sejam acampados do teu lado. Que não te falte nada, porque Deus é o seu Senhor. Aleluia. Uma vez, em nome do